oficialmente. Gravaremos aqui para que depois quem não pôde estar presente hoje possa aí prestigiar, né, e comentar os comentários, as discussões sobre o tema de desenvolvimento humano, né? Nós até conversávamos mais no início, né, que esse é mais um elemento que a gente passa a explorar, né, naquela tríplice sustentabilidade, né? O que seria essa sustentabilidade, né? Em termos mais práticos, né, seria aquelas três vertentes, né, baseada no ser humano, no meio ambiente e também na ideia de desenvolvimento, né, também na ideia de desenvolvimento econômico, né? No sentido de trocas, né, as populações, as pessoas, elas, quando a gente fala no sentido de desenvolvimento econômico, não é exclusivamente gerar dinheiro, gerar renda, né, moeda, não é um econômico exclusivamente no sentido financeiro, né? É um econômico principalmente na ideia de trocas, né? A economia, basicamente, ela é um sistema de trocas. Pessoas se reúnem, se organizam, né, em corporações, em empresas, organizações, né, para que essas instituições forneçam um determinado serviço, um determinado produto. É mais difícil, com certeza, uma única pessoa fornecer, né? Um produto em si é mais fácil quando existe uma organização coletiva e isso leva, né, a essa direção. Mas essa organização ela precisa ser minimamente dentro das liberdades, né? Um dos vídeos, né, que foi sugerido lá para vocês lá na disciplina, acho que vou ver se eu consigo aqui passar para vocês. Vocês tiveram a oportunidade de assistir da Amartya Sen? Então, se muitos assistiram, a gente pode só comentar, né? O Amartya, ele é um indiano, né? Economista indiano. Professor, seria Pode bom se falar. eu passar? Seria bom se eu passar porque eu já fiz essa atividade tem bastante tempo. Então, eu não sei se eu vou lembrar muito, não. Eu acho bom se eu passar, se Não, eu puder. passo aqui rapidamente, é cerca de 3 minutos, não é nenhum problema passar, não. Deixa eu dividir aqui. Deixa aqui. Talvez eu não sei se passará para vocês o áudio, mas como ele é legendado, não seria nenhum problema, né? Aqui vocês estão se vendo. Agora está mais visível. Está mais visível para vocês, assim? Deixa eu ver aqui. Sim, tá ótimo. Não, aqui voltou, peraí. Assim, vamos lá, então deixa eu passar aqui. Ai, tinha Oi, o som, travado, mas já professor. voltou.
Boa noite. Acho que não está saindo áudio no vídeo, professor. Não sei se já conseguiu escutar a gente ou ler a gente. Ele avisou que não sairia áudio, mas como é legendado, não tem problema. Ah, tá bom. O vídeo já está se passando, gente, porque eu não estou conseguindo visualizar nada. Está sim. Também não estou conseguindo visualizar nada. Eu Tentem colocar compartilharei aqui para vocês o vídeo também aqui no chat, sem nenhum problema. Porque como já é o compartilhamento da tela, o vídeo não aparece, né, no áudio para vocês, né? Mas eu coloquei aqui o chat, e também está lá no Siga A, né, caso alguém possa depois assistir. Mas a ideia principal, o que vem nesse vídeo, né? É um economista indiano que teve a oportunidade de estudar na Inglaterra, né? Provavelmente muitos de vocês já saibam, mas a Índia foi, durante um certo tempo, colônia inglesa, né? Pertenceu à Inglaterra durante muito tempo, inclusive, se tiver a oportunidade de ir lá, vocês verão que, assim como na Guiana, dirige-se do lado contrário, né? Assim, o motorista fica ao lado direito, as vias, né, são inversas às nossas, né? Com certeza muitos de vocês tiveram a oportunidade de ir a Letten e perceber essas diferenças bem nítidas, né? Mas o curioso é que o Amartya Sen, um dos estudos principais dele é relacionado à pobreza, né? E aí o vídeo pergunta, né? Já que ele é conhecido como a Madre Teresa de Calcutá da economia, né? Como que ele chegou até isso, né? Por que ele tem esse interesse, né, em estudar a pobreza, né? E ele comenta no vídeo, né? Ele tem vários livros, um deles até tem aqui, posso mostrar para vocês, que é o da Desenvolvimento como Liberdade. Esse aqui, não sei se vai dar para ver, aqui, só para ilustrar mesmo, Desenvolvimento como Liberdade. Nesse livro, e também em outros, né? Ele apresenta, né? Por que é necessário, né, estudar a pobreza, né? Por que é importante, em meio a tantos outros temas, dar a atenção, né, para essas questões, né? E aí o que ele comenta é que basicamente, assim, em resumo, né, que é necessário fazer com que as condições de vida elas sejam mais igualitárias, né, para que o acesso ele seja mais de forma mais distribuída a toda a população, né? Ele até comenta que ele, com o prêmio, né, que ele ganhou, né, com o prêmio Nobel, a parte financeira do prêmio, ele utilizou na construção, né, de obras sociais para melhor desenvolvimento do povo, né, a que ele pertencia, no caso a Índia. E foi até algo que comentamos, né, no encontro passado, que até falamos em relação à vacinação de países considerados, em termos econômicos, subdesenvolvidos, né? Que não pouco adiantava os países com melhor potencial econômico se vacinarem e os demais não conseguirem o tipo de vacinação, pois como naturalmente as pessoas interagem, as pessoas de cada país, elas naturalmente com o tempo se encontrariam e o nível de contágio, né, de transmissão do vírus, ele não seria reduzido, né, visto que ainda haveria parte da população sem vacina. E é o mesmo critério, ou melhor, assim, a mesma forma de pensamento que o Amartya ele trata nessas questões de desenvolvimento humano, né?
Mas quando fala em desenvolvimento humano, ele tem várias vertentes. Ele não é só conseguir uma renda, conseguir um emprego. Ele tem várias vertentes, né? Tem uma vertente, obviamente, dos direitos femininos. Tem uma vertente que é até o que ele comenta no vídeo, que é a vertente religiosa, né? O aspecto místico. Apesar de muitas vezes as nossas crenças, a forma como fomos criados, a nossa religiosidade, né? Apesar de muitas vezes não ser favorável, né? Ou às vezes ter conflito, divergências com outras religiões, com outras seitas, né? O mínimo de respeito e de realmente permitir que outras pessoas também manifestem, né, as suas crenças, as suas convicções religiosas, isso é inteiramente necessário até para a boa convivência, porque seja no trabalho, vocês lamentavelmente, né, tiveram o início no curso e já na outra semana já estava em fase de isolamento social, né, a interação entre vocês, imagino que foi um pouco reduzida, né, ainda mais assim, exclusivamente por meio eletrônico, quando possível, né? Mas numa oportunidade que vocês pudessem conviver, né, mais próximo, mais presencialmente, perceberiam que cada um de vocês possuiriam religiões diferentes, né? A gente pode mencionar as mais, digamos assim, as mais recorrentes no Brasil, né, que seria a religião católica, também a religião protestante e as suas mais variadas vertentes, né, pentecostal, neopentecostal e outras variedades, né, assim como também haveria potencialmente, né, religiões de matrizes africanas, como candomblé, ubanda e também outras, a exemplo do espiritismo do kardecista, né, Allan Kardec, e sem contar também outros que se consideravam sem religião, mas também com crença divina, e até mesmo pessoas consideradas como ateus, né? No caso, ateias, né? Mas, assim, são diversidades, variedades, e que cada um, obviamente, precisa ter, né? Ser respeitado e ser minimamente permitido ter a liberdade de poder cultuar a sua crença sem também prejudicar os demais, né? E isso a gente percebe, por exemplo, na realidade da região norte, que algumas localidades, alguns rios, alguns encontros ou montes, pedras, até mesmo determinadas plantas e até mesmo determinados animais, para algumas populações indígenas, algumas comunidades, eles são extremamente simbólicos, entendeu? São elementos, são locais que eles têm uma representação cultural, no sentido religioso, extremamente forte, significante, né? Quando às vezes se vê um Monte Roraima, ele às vezes não é apenas um monte, um acúmulo ali, uma formação geológica, a gente pode pensar assim, né? Existem outras formas de visualizar o monte, né? Principalmente no aspecto assim de crença, né? De religião, sobretudo na perspectiva de comunidade indígena, que realmente existe uma simbologia em torno dele. Não estiver enganado, talvez se não for do caso, mas tem a ideia de que tem um aspecto do vento, tem uma descrição que até mesmo justifica a composição do nome, né? De Roraima, não sei se é o vento verde, ou de onde que vem o vento verde, algo assim próximo a isso. Então, é como se fosse a mesma coisa, mas não é a mesma coisa porque a visão que se tem sobre aquilo é diferente, né? E para que haja o mínimo de equilíbrio, né, na convivência,
Quando eu falo na convivência, é no sentido mais amplo, não é só convivência do dia a dia na relação interpessoal, na convivência também na proposição de determinada prestação de serviço, do comércio de alguns produtos. Vejamos assim, o município, né, do Iramutã, né, onde está hoje localizado na parte do estado de Roraima, né, localiza Oi? Eu sou de lá, Cleiton. Ah, sim, você é de lá, né? Então, por exemplo, o município ele explora bastante, né, as questões características do turismo, né, de lá. Só que vem um detalhe, mais recentemente, que ele só tem permitido, né, ou incentivado o turismo no local para quem tiver o ciclo completo de vacinação. É como se fosse assim, atualmente é possível visitar, é possível explorar turisticamente, mas o município ele incentiva e só por questões de vigilância sanitária permite a entrada de quem já está com o ciclo completo de vacinação, né? E até uma forma de preservar as populações que lá vivem, né? E até mesmo propiciar que as condições de vida das pessoas da região não sejam drasticamente afetadas, né? Ainda mais no que diz respeito à saúde pública, né? Então, um dos aspectos, né, que o próprio Amartya comenta, né, é o da religião. Vocês, ao longo de toda a vida de vocês, não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal, né? Vocês conviverão com pessoas com outras crenças, né? E não quer dizer, e dependendo da situação da sociedade, existem conflitos religiosos realmente extremamente assim, a gente pode dizer assim, mortíferos, né? Ao ponto de a intolerância, né, religiosa ser um problema, ao ponto de haver cometimento de crimes mesmo contra as pessoas, né, em razão disso, né? E também para que também vocês possam, né, ter isso em mente e para poderem conviver e conduzirem isso da melhor forma possível, né? E tem uma questão, quando fala da religiosidade, que a gente pode pensar, é até mesmo de como existe em algumas sociedades, a questão de alteridade, né? Aquela religião que é considerada a melhor, a mais certa, né? E aquele outro culto, né? Depende da denominação, né? Que é considerado como inferior, como até o errado, o que não deve ser o seguido, o que não deve ser permitido, cultuado, né? Existem inúmeros exemplos, inclusive existe até uma área da ciência exclusiva, que é da ciência da religião. Então a gente passaria aqui muitos anos conversando sobre isso, mas num resumo, né, o que a gente pode ver é que são interações sociais em que existe um misticismo, são aspectos assim que não são diretamente talvez justificado racionalmente, né, no sentido de racionalidade, mas que eles integram a vida humana. Inclusive, é um direito universal que cada pessoa possa expressar a sua religiosidade conforme a sua crença. Se vocês visualizarem, né, a Declaração dos Direitos Humanos, né, Universal dos Direitos Humanos, daquela Carta da ONU, vocês verão expressamente esse item. Entendeu? Então, a ideia que precisa é que avaliem isso quando vocês estiverem, seja no estágio, seja na empresa. Isso tem diferença dependendo da organização em que vocês estiverem. Alguns dias são dias religiosos e por causa daquela celebração são feriados. Vivemos, por exemplo, alguns feriados que são nacionais, mas dependendo da instituição, da organização, existem alguns feriados exclusivos, algumas comemorações.
E esse pensamento, né, essa análise, elas permitem a vocês até mesmo a proposição. Por exemplo, no estágio em que eu estou, o que eu posso propor? Eu posso propor que na prestação de serviço, no acolhimento, porque dependendo do tipo de serviço, é exigido, né, é recomendado um tratamento diferenciado para determinado grupo. Vejamos aqui, por exemplo, os hospitais, né, as alas de acolhimento nos hospitais aqui em Roraima. Existe uma ala exclusiva para indígenas, em que o que seria a cama-maca são em rede. Então, assim, é um tratamento igualitário, mas adaptado à cosmovisão daquela parcela da população, né? Então, no estágio, no trabalho em que vocês estão, né, a partir do mínimo de tolerância, para que vocês possam avaliar até mesmo como sugerir melhorias, como sugerir melhor abordagem, dependendo do tipo de serviço, né, os dias ou as datas comemorativas, os cultos que deveriam serem evitados, dependendo da simbologia, porque parece algo que é simples, mas é algo que impacta no significado que a pessoa recebe aquilo. Existe, dependendo da abordagem que é feita, né, parece extremamente invasiva e, às vezes, a prestação do serviço ou até mesmo a compra de determinado produto, ele pode não acontecer por causa da impressão que causa nas pessoas em razão das crenças e dos cultos religiosos, né? Então, a religião e o misticismo, né, no geral, ele é um dos elementos que precisa ser considerado no desenvolvimento da humanidade, né? Outro fator importantíssimo, né, é o direito de transparência no sentido de transparência pública, né? Realmente o uso dos custos, dos recursos públicos, dos impostos. Recentemente aí o Brasil ele passou por algumas modificações, né, com relação à transparência, à publicidade de informações públicas, né, gastos, obras e até mesmo para que a própria população acompanhasse, né. É um desafio, com certeza, porque muitas das vezes são assuntos técnicos e que nessa área de accountability não é muito possível que um cidadão comum compreenda, né, os termos, mas minimamente ele consegue realizar alguma denúncia, perceber alguma irregularidade mais visível, né? E essa transparência, ela também está associada à imprensa, né, como um todo, porque a imprensa e outras formas também, né, de compartilhamento de informações, né, ela é um modo de acessar as informações e de distribuir essas informações. E isso é tão visível que em tempos, né, com maior grau né, de interação digital, ao mesmo tempo que surge uma informação falsa, quase na mesma velocidade contrária, surge o movimento, o esforço para mostrar que aquela informação ela não condiz, entendeu? Que ela é uma formação falsa. Então, é um movimento em que as próprias pessoas elas passam a ser vigilantes e passam a utilizar, né, das ferramentas que possuem para a construção de uma melhor sociedade. Podem ver que muitos crimes, né, muitos exageros, eles passaram a ser comprovados e denunciados, né? Porque muitas vezes antes era até denunciado, mas era difícil comprovar, né? Passaram a ser comprovados porque as pessoas passaram a filmar, passaram a divulgar, passaram
a obter, né, as provas mínimas para comprovar determinadas irregularidades, práticas que causam, né, problemas à humanidade, à sociedade como um todo, né? Então, o aspecto do acesso à informação, do jornalismo, da mídia, da divulgação, da informação pública, ela é, sim, um dos elementos para contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Então, temos aí o aspecto religioso, o aspecto do acesso à informação pública, porque é uma forma, né, esse acesso, é uma forma de controle social, é uma forma de colaborar e de assegurar que minimamente as pessoas possam acompanhar e minimamente os governantes também sejam induzidos, né, estimulados ao melhor uso dos recursos públicos, né? Outro item, né, que merece também muita atenção ao desenvolvimento humano é, sem dúvida, a segurança alimentar, né? São questões básicas, né, que a gente precisa lembrar, com certeza. A segurança alimentar, a habitação, né, a moradia, saúde e educação, né? A gente aqui já pode falar mais ou menos de 3, 4, todos juntos, né? Porque são elementos que é difícil haver condições, né? Como pensar em uma vida melhor com fome, né? Ou desnutrida, porque a pessoa ela pode não estar com fome, mas pode estar desnutrida no sentido de qualidade de comida, no sentido de alimento que realmente atende com saúde as suas necessidades básicas, né? Então tem uma discussão bem interessante, né? A diferença entre ser alimentado e ser bem alimentado, né? Teve uma diferença, né? Porque assim, a pessoa pode não estar com fome, não passar fome no sentido de escassez de alimento, mas ela pode, por ausência de recursos financeiros, né, por acesso a determinados alimentos, ela pode sim desenvolver desnutrição, falta de minerais, falta de determinados componentes, né, que podem sim afetar a sua saúde corporal e também a sua saúde psíquica, né, determinados nutrientes, né, afetam diretamente, né? E o mesmo se dá a questão da moradia, né, as condições mínimas, dar acesso à água potável, né? Vimos no bloco passado temático, né, a importância, né, da água potável como um dos itens, né, de desenvolvimento da sustentabilidade, né? Porque a água potável ela reduz inúmeras doenças, né, sem contar outras necessidades básicas do corpo humano, né, para que haja, né, uma melhor qualidade de vida no dia a dia. E também temos também o fator da educação, né? A educação, ainda mais uma educação que seja inclusiva, ela é um item elementar para que o progresso social como um todo, né, para a melhor compreensão da realidade que as pessoas vivenciam, né, a proposição, o aumento de renda, a qualidade, né, do serviço, a qualidade da produção, né, também como um todo. E aqui a gente volta, né, a visualizar como os itens eles são entrelaçados entre si, né? Quando pensamos em educação, não é necessariamente ou somente, né, a educação no sentido de escola formal. Existem saberes populares que também são tão importantes quanto saberes científicos, entendeu? São saberes, apesar com metodologias diferenciadas, mas eles existem e também merecem o mínimo de respeito. E aqui também visualizamos a questão das vertentes, né, religiosas, variedades culturais,
Na Universidade Federal de Roraima, né, temos a característica do INSICIRAM, que é um instituto, né, exclusivo para cursos e também voltado mais para a população indígena. E nesse instituto, o calendário acadêmico é diferente, a dinâmica das aulas é relativamente diferente, entendeu? Eles têm uma outra forma, um período é dado na universidade, mas durante outra parte do tempo, os estudantes eles retomam, né, as comunidades indígenas e lá onde vivem eles desenvolvem determinadas atividades, determinada ação. Então veja que é uma educação que busca, né, estar mais alinhada às características dessa população, né? Assim como em alguns casos a gente pode comentar que existe, por exemplo, de alguns cursos que passam a ser noturnos para melhor atendimento de uma determinada população que trabalhe durante o dia ou que durante o dia tem alguma ocupação, né? Então é uma forma também de buscar atender nessas necessidades. E então, o que a gente pensa no aspecto da educação? Existem inúmeros fatores, né, que a gente poderia conversar, discutir, né? Mas a ideia principal que a gente precisa visualizar a educação como um fator de desenvolvimento humano é que seja uma educação que seja baseada na realidade das pessoas e que respeitem, né, minimamente as condições, a religião, as crenças e até mesmo com qual finalidade as pessoas utilizariam, se apropriariam dessa educação, de modo que a melhorar a sua vida e também a de quem convive, né, consigo, né? Então é um dos aspectos que precisa ser levado em conta, né? E também sem contar os aspectos de idade, entendeu? Se existem pessoas que o processo de educação ele não é exclusivo a jovens, a crianças, adolescentes, né? Apesar de haver uma concentração nesse público, né? Mas a expectativa é de que o processo, né, de reflexão, de aprendizagem, de ensino, ele seja para a vida inteira. E isso envolve, obviamente, pessoas que estão em outros estágios de vida, quem possui mais experiência, está com seus mais de 50 anos, também precisa e também possui direito aos serviços, aos processos educacionais. Então, e isso é interessante até para vocês pensarem nos lugares em que vocês trabalham, nos lugares que vocês fazem estágios, porque, assim, talvez hajam colegas de trabalho, funcionários, né, que têm um pouco mais de experiência, que estejam em uma outra fase de vida, mas como pensar em sugestões respeitando a pessoa sem causar constrangimentos, né? Como sugerir que aquela pessoa ela retome ou que ela realize algum estudo, né? Mesmo estando em uma idade em que represente para ela outro estágio de vida, né? Então, nos estágios em que vocês estiverem, onde trabalhar, entendeu? Então é bom pensar como, né, sugerir, como propor uma formação, né, ou até mesmo uma capacitação, dependendo da circunstância, né, para algumas pessoas com um pouco mais de experiência ou que estejam em outro estágio de vida, né? É extremamente necessário e que seja também de forma inclusiva, né? Então pensem, reflitem sobre isso, né, onde vocês trabalham. E um aspecto também que é mais né, quando se fala de desenvolvimento humano, um deles é a cultura. E aí envolve, né, diversos elementos, né? Todos esses que falamos, a cultura acaba estando presente assim transversalmente em todos esses, né? Você verá
como se fosse o fator cultural na economia, na educação, na saúde pública, na moradia, entendeu? Porque a moradia ela tem uma organização assim, o estilo arquitetônico. Vocês verão a presença da cultura também, que a gente pode pensar na religião, obviamente, a concepção de mundo, de vida. Então, por que de pensar na cultura? Não só as pessoas que estão próximas a nós, né, mas de primeiro ponto, as pessoas que estão próximas a nós, seja no local de trabalho, até mesmo dos próprios familiares, muitos deles são provenientes de outros lugares, de outras cidades, tiveram outras experiências de vida, e isso impacta como que a pessoa age, como que a pessoa pensa, como que as concepções da pessoa sobre determinado assunto, determinado fator de vida. E isso está presente também no trabalho de vocês, né? Onde vocês estagiam, onde trabalham, onde pretende trabalhar, né? São aspectos culturais que, em algumas sociedades, existe a diferenciação daquela que é tratada como a alta cultura, uma cultura de prestígio, e aquela outra que seria a cultura menosprezada, a cultura espúria, dependendo da denominação, né? E qual é o fator, assim, que a gente precisa levar em conta, né, no aspecto de desenvolvimento, né? Também um deles é o respeito à diversidade cultural que existe. Assim. A cultura, ela é é aquilo que traz cognoscibilidade, né? Aquilo que traz um aspecto da mente humana, do modo de agir, do modo de viver e converte isso em ações, converte isso em musicalidade, converte isso fica expresso, né, em dança, isso fica expresso, isso mesmo, Leite, cognoscibilidade, isso fica expresso em, em, por exemplo, na literatura, fica expresso na arquitetura, fica expresso em artesanatos, e até mesmo em desenhos, em jardins. Existem algumas organizações, né? A gente pode pensar, existem algumas configurações culturais em que o jardim ele tem um significado, as disposições das plantas, tem uma vertente cultural que até mesmo é feito desenhos na areia em uma representação simbólica, né? Então, assim, são concepções diferentes que estão presentes no nosso dia a dia e que é um momento que a gente precisa também, além do respeito, né, manter o diálogo, e a busca dessa comunicação, dessa busca mínima de um consenso, que são realidades diferentes que a gente precisa conviver. É necessário conviver, tanto no trabalho, mas também na sociedade, por onde passamos, onde vivemos, né? E esse fator, ele é essencial, tanto assim, a identificação de variedades culturais, o respeito e o diálogo a essa variedade cultural. E isso a gente percebe até mesmo dentro do próprio local onde moramos, onde trabalhamos. E se a gente pensar em outros níveis, né, no nível, por exemplo, estadual ou até mesmo entre países, isso fica ainda muito mais claro, né, muito mais fácil diferenciar, né? Então, aqui são alguns elementos, né, que minimamente permitiria a ideia de emancipação, né? A ideia de que a pessoa humana teria as suas capacidades minimamente satisfeitas e teria condições também de ter uma vida mais, digamos assim, com maior liberdade. E antes de comentar e a gente finalizar na ideia de liberdade, tem um elemento que é o fator trabalho.
O trabalho ele é um dos itens de desenvolvimento humano, né? E aí, um trabalho que seja minimamente, que respeite, né? Que não haja precariedade, insalubridade, que possa se adequar também, né? Às questões culturais, às questões religiosas. Quando a gente fala assim, né, parece que assim, agora o indivíduo é um pobrezinho, é um pobre coitado e tudo tem que se adaptar a ele, né? Não é bem uma ideia assim. Você pode pesar, né? O que é o mercado que tem que se adaptar ao indivíduo ou os indivíduos que têm que se adaptar ao mercado? Mas por que não haver um consenso? Ou por que não haver uma tentativa de equilíbrio? Um não precisa na ideia de ser melhor ou ser superior ao outro, eles podem interagir, entendeu? Eles também precisam interagir. E um é composto pelo outro e um está dentro do outro, entendeu? Esses elementos, eles coexistem, né? Eles são imbricados, né? Estão ali entrelaçados, né? Então, em vez de separar entre um e outro, uma proposta, sempre é a proposta, obviamente, da ação comunicativa, né? Da conciliação, da discussão e da busca por um estabelecimento de melhores condições para ambos os lados, né? Então, o trabalho, e isso são vários elementos, né, que a gente pode comentar, né, sobre trabalho. Um deles, obviamente, é o trabalho infantil, o outro é o devido respeito, né, à maternidade, e também a paternidade, entendeu? Tem sido uma transformação mais recente, né, a ampliação do prazo e do direito, né, de paternidade, para que também possa estar presente, né, e, e acompanhar o desenvolvimento e tantas outras questões, né. Também temos aí os trabalhos especiais, em questão de periculosidade, de condições análogas à escravidão, de remuneração justa ou não, de direitos trabalhistas mínimos, entendeu? A preocupação com a assistência social, né? Quando a gente pensa em assistência social, a gente pensa também na previdência social, né? A assistência social são elementos, são condições que dá ao indivíduo condições mínimas para ele sobreviver durante determinada debilidade, né? Pode ser uma debilidade por causa da idade, por estar em estágio de vida mais avançado, que é o caso, muitos dos casos de aposentadoria, né? Em idade mais avançada. Um dos princípios, né, é que isso, como a pessoa ela reduz, né, as suas capacidades de produção, de deslocamento, de ser, né, uma pessoa economicamente ativa, ela precisa de um auxílio para que também consiga atender, né, as suas necessidades básicas, né? E também existem outras formas de assistência social que também envolve, por exemplo, acidentes. Durante determinado acidente, a pessoa possa ser minimamente assistida, que tenha condições de receber ou um salário, um auxílio que minimamente satisfaça suas necessidades. E até mesmo casos de invalidez, né, que causam prejuízo às pessoas e que, em situações em que ela ficaria debilitada, mas que houvesse alguma forma de compensar as debilidades que elas possuem, né? Então, são situações de trabalho que estão relacionadas a essa assistência, né? Então, quando se pensar em assistência, ela não é exclusivamente a aposentadoria, quando alcançar lá os seus 65 anos, aí dependendo de tempos em tempo muda a legislação, né? Mas por enquanto está nessa faixa aí. Então, são situações que precisa, né, ser levado em conta essas assistências, né? E pensar o trabalho como um todo, né? Então, o trabalho é um deles, e aí a gente vem uma fase, assim, a gente pode dizer, de conclusão prévia, né? Que é a ideia da liberdade, né? O que é uma ideia de liberdade no aspecto desenvolvimento humano, né? E isso está, né, nas recomendações de leitura que foram apresentadas no CIGA, né?
o que vem a ser essa liberdade? Uma pessoa minimamente, até, né, no livro também do Amartya Sen, né, bem explícito, ela existe a liberdade se a pessoa realmente tem condições mínimas, básicas, assim, satisfeitas, e que ela consiga escolher entre um e outro, ou até mais de duas opções. Porque determinadas situações, como não existem as condições mínimas, nem sempre pode ser dito que a pessoa escolheu. Às vezes ela foi, digamos assim, pressionada, fortemente recomendada, ou quase que induzida mesmo, assim, ou você faz ou você está à mercê. Você ficará, vamos dizer assim, descoberto, ou à miséria, não recebe, ou fica sem emprego. Então, são situações que, dependendo da configuração, praticamente obriga a pessoa a fazer de uma forma ou de outra, né? E isso impacta na ideia de liberdade, né? Então, quando é mencionado o desenvolvimento como liberdade, é na intenção de estabelecer que haja elementos mínimos para uma melhor condição de vida que atenda nas necessidades elementares da vida humana, né? E que aí sim a pessoa possa escolher entre um e outro, porque nem sempre realmente a gente pode dizer assim, não é uma escolha de verdade, né? Uma escolha justa, né? Às vezes existem tantos fatores de pressão sobre a pessoa que ela não consegue realmente, talvez, manifestar o seu real desejo, né? Sua real vontade, né? Então, lá estão alguns exemplos, né? Estão alguns exemplos lá até mesmo tem um joguinho que foi colocado, né? Um jogo sobre trabalho escravo, que vocês podem também poderem ter acesso, visualizar. E também tem lá algumas notícias de trabalho infantil, que também vocês podem ter acesso, podem visualizar, né, o que estão lá. E não é algo, né, a gente sabe, não muito distante da nossa realidade, mas que está lá. E aí a gente vem pensar, né, esse desenvolvimento humano como um todo, ele também está ligado à questão ambiental, né? São situações que estão inteiramente interligadas, né? O acesso à água, o acesso a alimentos, o acesso ao ar, um dos elementos que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Da importância do ar no nosso dia a dia, né? Inúmeras pessoas passam a desenvolver alergias, problemas respiratórios, em razão da qualidade do ar. Inclusive, ano passado, houve um fenômeno bem curioso, né? Apesar de ser preocupante, uma ideia de choveu água preta em São Paulo. Era mais ou menos assim, meio-dia, né? Durante o dia, ainda, digamos assim, com o sol ainda a pico, né? Repentinamente, a cidade ela ficou toda escurecida e começou a chover uma água que não seria assim propriamente cristalina, que era uma água com bastante fuligem. E numa investigação, né, um processo de rastreio, né, possível dessas nuvens, da formação dessa chuva, dessas nuvens, era visível que eram nuvens que passaram pela zona de convergência do Atlântico, da Zaca, né? Que é uma corrente que corta assim, a região vindo do Amazonas, da região amazônica, passando pelo centro-oeste e terminando no Atlântico Sul, né? Então é a Zaca, a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, assim, foram chuvas com fuligem provenientes de queimadas na região amazônica, na região centro-oeste, que foram afetar muitos quilômetros de distância. Então, o fator ambiental, ele é também um fator extremamente importante
na qualidade de vida das pessoas, né? Na elaboração de novos produtos, na proposição, né, de novos serviços, e até de como pensar na sustentabilidade, né, naquilo que a gente visualiza que pode ser, ter maior durabilidade de forma mais equilibrada, né? Então, até aqui eu conversei bastante. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Nós falamos, obviamente, né, os principais elementos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar, podem conversar. E se não tiverem, a gente pode também falar a respeito do exercício, né, de reflexão que foi proposto, né? Deixa eu ver que exercício. Por favor, um de cada vez, não precisa. Temos tempo, entendeu? Não precisa se preocupar, cada um terá a sua vez de falar. Pode falar, Cleide. Professor, na atividade da questão 1, eu fiquei com uma dúvida na quarta questão, que é, vou ler para o senhor. Sempre que é possível, correlacione os conceitos apresentados na disciplina com os exemplos apresentados no caso analisado por você. Se eu poderia me explicar direito essa questão, não entendi. Vamos, deixa eu só abrir aqui. Peraí. Eu tinha ficado com dúvida nessa mesma questão. Aí eu mandei mensagem para ele. Era realmente um pouco. Deixa eu só localizar aqui que eu tinha salvo, mas agora ela... Então, para o professor responder uma resposta só, eu tinha entendido que, baseado nas leituras e nos vídeos, a gente ia fazer ia descrever uma situação baseada num lugar específico e eu introduzindo as informações dessas perguntas. As perguntas eram só para notear. Eu não respondi ela assim, individualmente, cada uma, não. Era para responder individual? Vamos lá, então. Aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Para que vocês também possam ver e visualizar. Calma aí que não vou falar. Cadê? Ele respondeu de uma lapada só, né? Não, tudo bem. Tá. Vamos lá. Ana, ele respondeu, Ana? Vocês conseguem visualizar aí, Oi? né? Consigo. Consegue visualizar, né? Então, aqui, peraí, deixa eu diminuir. Então, são reflexões, né, sobre economia, ambientalismo e direitos humanos, né? A questão, ela em si, ela é única, mas ela tem os itens, né? Minimamente para vocês avaliarem, né? O que é o primeiro item, né? A gente pode ver aqui, ó, começa a questão como um todo, né? Com base nos temas sobre economia, ambientalismo e direitos humanos. É para você refletir sobre a sua realidade, que é o local de trabalho, de estágio, ou o lugar onde você vive, né? Então, aqui, qual que é a primeira questão, né? O primeiro item é escolher o local. Qual que é o local que você quer avaliar? Quer o seu estágio? Quer o seu trabalho? É onde você mora? O bairro, a cidade, a comunidade? Qual que é o local que você quer avaliar? Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer, o número 1, o local é esse. E aí você apresenta o local minimamente, né? Assim, o que representa esse local? Porque esse local é uma cidade, assim, com tantos habitantes, que tem essas potencialidades, essas limitações, né? Por que da necessidade de apresentar, né? Aqui são dois itens, né, que são sugeridos, né? Um é escolher, né? Deixa eu marcar aqui. E o outro é apresentar, né? Deixa eu ampliar aqui também. Então, assim, por que desses dois itens, né, diferentes, né? Um é escolher, o outro é apresentar. Porque depois de escolher, é só você dizer, olha, o local que eu quero, por exemplo, digamos assim, é Boa Vista, a capital do estado de Roraima. Tá, tudo bem até aí. Mas o que esse local representa, né? Como que é a configuração desse local? Porque nesse exercício é possível vocês avaliarem, né, os elementos pertinentes a esse local, né?
Porque se você apresenta esse local, nos demais itens, você começa a justificar parte da existência dessas características desse local. Porque vejamos aqui no segundo item, né? Descreva um ou mais conflito. Então, depois de escolher o local, o ideal é que vocês possam escolher qual é o conflito existente nesse local. E aqui, ó, são duas situações. Um conflito, né? O outro é problemas ou benefícios. Né? Um é entre desenvolvimento econômico e direitos humanos. Então, vocês teriam de pensar, vamos pensar no caso mais clássico, que é o caso do garimpo. O que acontece relacionado a isso? Né? Por exemplo, no aspecto de direitos humanos, as pessoas têm condições de trabalho desumanas, sem quaisquer proteções, a exposição a metais pesados, com malefícios à saúde. Né? Então, aqui você tem todo um aspecto de como isso afeta a saúde humana. Né? E também sem contar o aspecto do impacto ambiental que produz, né? Por exemplo, no caso do garimpo, o garimpo ilegal, né, obviamente, e como que esse impacto ambiental também afeta a vida de outras populações. Por exemplo, a poluição de um rio com elevada, né, quantidade de mercúrio, isso está presente acaba sendo, né, consumido por animais como peixes, e que também é consumido pela população ribeirinha ou que tem contato, né, com esses animais, e que também afeta, né, a saúde dessas pessoas. Então veja que começa a haver consequências, né, sobre o desenvolvimento humano, tanto das pessoas diretamente envolvidas, como também as que passam a ser afetadas indiretamente. E tem um aspecto de desenvolvimento econômico. Né? De certa forma, as pessoas precisam de renda, precisam de adquirir alimentos, precisam de atender minimamente a necessidade de moradia, de habitação e até mesmo de saúde. Né? E muitas das vezes esse é um acesso que as pessoas desprovidas, né, dessas condições, elas recorrem. Muitas das vezes, a gente não pode falar de todas, né, mas obviamente existem algumas pessoas que recorrem ao garimpo como uma alternativa que está presente na realidade dela. Então, não é, dependendo do caso, não é necessariamente uma escolha. É uma das poucas opções que ela tem na circunstância que ela vive. Né? Se ela pudesse realmente escolher, talvez ela realizaria outro tipo de trabalho, né? Outro tipo de desenvolvimento econômico. Então, veja que, assim, você escolhe a cidade, o local, o trabalho, que seja, apresenta esse local e depois você comenta um ou mais conflitos, né, que estão relacionados, né, ao desenvolvimento econômico e desenvolvimento dos direitos humanos. Né? E aí, na seguinte, né, no item seguinte, vem também um ou mais problemas, né, ou pode ser benefícios, porque tem situações que são favoráveis, né? E aqui está, por exemplo, o meio ambiente e desenvolvimento econômico, né? Um benefício, por exemplo, entre meio ambiente e desenvolvimento econômico pode ser, por exemplo, o aspecto do turismo, a exploração, né, do ecoturismo é um dos aspectos que consegue conciliar, né, esse meio ambiente, também a questão do desenvolvimento econômico, a preservação, né, de determinadas matas ou de determinados paraísos de biodiversidade, né, eles também são fontes de atração turística, né, e que é uma forma também de conciliar, como existe uma escassez, por exemplo, de recurso para essas regiões, né, para esse tipo de empreendimento, então conciliar, né, por exemplo, um fomento de turismo, de ecoturismo, mas também que serviria de renda para a melhoria das qualidades das populações e em respeito também, né, a todos os fatores que comentamos antes, né, dos elementos de desenvolvimento humano. Né? E aqui também pode ser um problema,
pois às vezes na busca, né, de a exploração econômica de determinado ecossistema, né, isso às vezes isso pode perturbar, causar desequilíbrios, né, em determinada região, ou até mesmo poluição, problemas que em vez de, às vezes, de auxiliar, causa muito mais transtornos, né? Ou até alguma degradação. Então, aí vocês podem... Veja que a diferença, qual que é a principal diferença entre o item 2 e o item 3, né? É que aqui é desenvolvimento econômico e direitos humanos. E no 3, mantém-se o desenvolvimento econômico, mas leva em consideração um novo fator que é o meio ambiente. E aqui a gente está conversando dos 3 elementos básicos, né, da sustentabilidade, né, que é a humanidade, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Né? Então a gente tem aí os 3 elementos. A diferença aqui só está, para não fazer uma relação entre os 3 simultaneamente, né, foi feito de 2 a 2. 2, depois 2 dele. E aqui, né, no último item, né, que é o item 4, sempre que possível, correlacione, né, os conceitos apresentados na disciplina com os exemplos apresentados, né, no caso, analisados que vocês escolherem. Então, assim, até aqui nós já estamos no terceiro, né, bloco temático, já comentamos diversos elementos, né, teóricos, que vocês podem aproveitar, podem comentar, podem sugerir. Não, a ideia é que já sirva de um exercício prévio de análise e que vocês consigam identificar alguns elementos, alguns pressupostos teóricos, entendeu? Situações que a gente já tratou em outros blocos temáticos. Né? Alguma outra dúvida, algum outro esclarecimento? Boa noite, professor. Boa noite. É para responder até que dia, professor? Acho que eu anotei errado aqui. Tá até segunda-feira. Segunda, dia 13. Tá. Tem segunda-feira até 23h59. Professor. Eu coloquei 10 do 9. Era para amanhã, mas aí foi adiado para que todos pudessem fazer com calma. Tá. Foi adiado. Então vem segunda-feira. Tem outra questão até o dia 1º do 10. Não, é essa que é... Não, sim. Aí já é para o próximo bloco temático. Que é o item 4. Já é o próximo item. Tá. De gestão ambiental. Vai ficar para a segunda, né? Isso. Nós estamos no terceiro, caminhando, iniciando o quarto. O quarto já está lançado lá para que vocês possam também... Eita, professor, calma. Tô calmo. Professor. Sim. É a Karen. Tudo bem, cara? Pode perguntar. Eu tenho uma dúvida. O senhor pode explicar melhor se a gente escolher o nosso lugar de trabalho? Sim. Por favor, para mim tirar um. Então, no caso, se você escolher o seu local de trabalho, o ideal é o quê? Apresentar, né? Descrever o seu local de trabalho. O que é? Trabalha com o quê? O que a empresa, a instituição faz, né? A função dela. E aí, se você apresenta ela, fica até mais fácil depois de você descrever. Qual que é o conflito que existe em desenvolvimento econômico e os direitos humanos no local onde você trabalha? Uhum. Que aí você vai falar assim, o problema, vamos dizer assim, os trabalhadores, eles estão em horário extra, em regime de plantão, mas não recebem por isso, entendeu? Ou não são devidamente remunerados, ou nem todos possuem carteira assinada, não têm os direitos garantidos. Então, aí você precisa avaliar, né, qual que é a situação que está relacionada a esse problema com os direitos humanos e o desenvolvimento econômico, né, do local onde você trabalha. E depois avaliar o item com
o meio ambiente, né? Existe algum problema no seu trabalho relacionado ao meio ambiente? Ou o contrário também, o que que o seu trabalho faz de forma a manter o melhor meio ambiente, né? Ou de forma a assegurar que as condições de vida elas sejam mais propícias, né? Sejam potencializadas, né? Entendeu? Professor. Sim. Sim, nessa questão da apresentação, eu preciso falar o nome do local, porque assim, querendo ou não, a gente vai falar conflitos, né? Sim, Que ocorrem no nosso local de trabalho, no caso, eu escolhi meu trabalho, né? Aí eu não coloquei o nome, porque como a gente vai falar conflitos, claro. às vezes pode... Não, tudo Você bem, entende, você né? pode na resposta, por exemplo, você pode colocar assim, a empresa ABC, e coloca entre parênteses, assim, nome fictício, Ah, por entendi. causa, para não gerar problema. Você colocar nome Aham, fictício, e entendi. aí já passa a ser, já fica visível, né? Aham, Que não está dizendo o nome com receio, né, de algum problema que possa surgir para você, uhum. não tem nenhum problema. Mas no aspecto de apresentação, você pode dizer, né, as características, os elementos, sem mesmo dizer o nome. Impossível o senhor não saber, mas tudo bem. Mas, Não tem assim, problema. aí eu, sem problema, né? Outra Professor, coisa, na realidade, rapidinho. Sim. Nessa questão da apresentação, eu acho que me passou despercebido, porque eu realmente não tinha percebido, tanto que eu coloquei só local de trabalho. Acho que foi só isso que eu coloquei. Mas aí foi bom o senhor explicar, que aí agora eu já sei e aí eu tento refazer. Não, lá é possível editar, vocês podem entrar, editar a resposta, não é nenhum problema. Podem ficar Ah, tranquilos. tá bom. E se for o caso, até enviar uma nova, não há nenhum problema, né, de limites, né, de envio, de edição. Tá bom. Alguma outra dúvida? Deixa eu ver se tem alguém aqui com mão levantada. Eu ia falar. Boa noite, sou eu, a Kelly, professor. Boa noite, Kel, tudo bem? Era só para enfatizar assim que já que não a gente não quer dizer o nome da empresa, né, que a gente vai do nosso local de trabalho, eu descrevi no meu texto só o ramo de trabalho, por exemplo, o que essa minha empresa trabalha, entendeu? Tudo Aí eu bem. fico pensando, seria mais fácil assim, né? É melhor do que Não, dizer de onde é, até porque é Boa Vista, a gente sabe tudo que claro. a maioria das empresas, mas a gente tenta, pelo menos pelo ramo, já vai dar para entender o que essa empresa trabalha e Sim. como funcionaria, né? Não, com certeza, sem problemas. Também é válido. Se quiser apenas escrever, não tem problema não. O importante é escolher e minimamente, né, comentar, apresentar. Sem problemas. Também é válido assim, só a descrição. Entendeu? Assim, Certo, professor, obrigada. por nada. professor, boa noite. Boa noite. Aqui é a Bruna. Tudo bem, Bruna? Como posso ajudá-la? Tudo bem. Por exemplo, se realmente eu não ver pontos negativos a respeito dessas questões humanas no meu ambiente de trabalho, não tem problema, né? Não, mãe. Coloque os positivos, sem nenhum problema. Claro, porque realmente, parando para pensar aqui, eu não vejo nenhum lado negativo, ainda não vi. Ainda não Ótimo. vi no meu local de trabalho. Então, acho que por esse motivo não há problema eu colocar o nome dele. Não, não, mas se você também não quiser colocar, sem nenhum problema. Mas apresente Não, os eu vou pontos colocar. positivos. Apresente os pontos positivos, o que faz de forma favorável, porque o importante dessa atividade é um processo de reflexão que vocês fazem relacionado à realidade em que vivem, né? Então é uma forma de vocês assim realmente avaliarem, pensarem, refletirem, né? E se identificarem que os itens estão positivos,
Excelente, nenhum problema, comentem assim mesmo. O importante é esse processo de reflexão e identificação. Entendeu, Bruno? E também a todos os colegas, né? Sim, Leide, pode falar do Uruara. Fique à vontade. Uruará. Ah, desculpa, Uruara. Não quis te corrigir, não. É porque as pessoas falam Uruara mesmo. É, não, É igual Roraima, né? O pessoal lá de São Paulo fala Roraima. tem umas variedades. Acontece. Não era correção, não, viu, professor? Não, mas sem problema, pode sugerir mesmo. Tem coisa que estamos aí para aprender. Mas bem, eu não sei se lá é possível anexar a imagem, mas dependendo você pode colocar o link de uma imagem, também é possível lá você colocar se quiser usar algum site, alguma coisa assim, ou salvar a imagem em outra plataforma e só colocar o link lá, pode colocar também com esse tipo de compartilhamento. Então eu vou tentar, então, professor. Eu vou ficar aqui até sexta, eu acho. Até sexta não, até sábado. Sim. Aí eu vou tentar tirar uma Sim. foto bacana para te mostrar a Ótimo. situação. O Imagina. desenvolvimento no aspecto econômico, social, ambiental da cidade indiana que se acabou no meio do Pará. O negócio aqui ficou feio. Deve ser bastante curioso. É, professor, porque assim, aproveitando o ensejo para falar do que você tratou aí, aqui era uma cidade madeireira, né? E assim, houve uma ação assim bastante eficaz por parte do IBAMA. Tocaram fogo em máquinas, queimaram fazendas, essas coisas, o pessoal do IBAMA, né? Para inibir a extração da madeira. Então, o pessoal saiu daqui e foi para outro lugar, né? Do Pará, mas aí a cidade afundou, assim, sabe? Desemprego aumentou. Porque o problema, né, desses tipos de desenvolvimento econômico é que ele é praticamente sim, ele é sazonal, né? Então ele tem uma elevação muito alta quando começa, né, uma explosão, principalmente, por exemplo, extração mineral, também madeireiro, né? Principalmente que estão relacionados à exploração de recursos naturais. Então ele tem aquela fase, né, que ele cresce muito rápido, vertiginosamente, porque é um ambiente que antes não tinha, né, aquela vivência, aquela quantidade de população, até mesmo aquela circulação econômica na região, né? Então ela tem um crescimento muito elevado, mas quando chega nesse nível de crescimento, ou no momento em que a extração ela é reduzida, né, ou até mesmo chega ao fim, aí também acontece um decrescimento vertiginoso, né? Porque são formas econômicas que elas estão temporárias, né? Elas não têm realmente a ideia de sustentabilidade para que essa geração de renda ela seja de forma mais contínua e que também se prolongue o máximo possível no tempo, né? Então, e tem uma questão também, a dificuldade da distribuição de renda, né? Porque apesar também de haver esse crescimento, nem sempre esse crescimento ele quer dizer uma distribuição igualitária, né? Acaba que determinados grupos, né, determinados monopólios, eles passam, ou até mesmo, isso é tanto no aspecto local como também no aspecto internacional, né? São pequenos grupos que passam, né, a deter a maior parte do que é produzido, que é do rendimento, e a distribuição aos demais acaba não sendo muitas vezes igualitárias, né, e que dificulta também para que haja essa distribuição de renda mais igualitária, né? Não, mas fique à vontade, pode escrever sem nenhum problema. Os colegas também que tiverem
outros exemplos, e essa é a intenção mesmo, para que vocês possam cada vez mais refletir as situações, né, o local em que vive, o local em que trabalha, identificar os elementos positivos, sugerir também para que alguns sejam intensificados e até mesmo mantidos, e se houver também aspectos negativos, para que também haja, né, a análise também, a sugestão de melhorias, pode ser também, aí a gente pode depois pensar no último, Para de dar ideia e vai comer. no último bloco da nossa disciplina, né, o bloco temático, pensar formas e estratégias também, minimamente, né, contribuir para a transformação da realidade social em que vivemos. Né? Mais alguém teria alguma outra dúvida, alguma outra pergunta? Aqui tá tranquilo, professor. As dúvidas que eu tinha, eu já consegui tirar. A minha também. Acho que eu vou mudar agora, vou falar do meu trabalho. Então, excelente. Fica à vontade. Professor, desculpa, meu microfone estava ligado, eu estou sendo mãe aqui em tempo. Normal. Não, sem problemas. Vivemos aí períodos especiais, entendeu? E a gente também precisa... Não se preocupe, temos todas as compreensões relacionadas à maternidade, ao direito de maternidade, entendeu? Não se preocupe com isso. Tá bom, obrigada. Deixa eu encerrar aqui a gravação, e aí, se alguém também tiver alguma outra questão que não queira, né, que fique um pouco com vergonha, fique à vontade de falar. Só um momento.